Boa noite, irmãos. Somos da Igreja Batista Getsemane. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de missões. E vou esperar só uns minutinhos para os irmãos entrarem. Sejam todos bem-vindos. Aproveita e já compartilha esse link com mais pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, porque daqui a pouco estaremos com a missionária Jennifer e vai ser uma bênção hoje o testemunho que ela vai contar. Já vamos começar e eu vou estar fazendo uma oração para a gente começar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque a gente tem a internet, a gente tem os meios, as redes sociais para espalhar o evangelho, o seu amor para as outras pessoas. Que em nome de Jesus, que cada pessoa que for assistir essa live, eu vou assistir depois, Pai, possa ser tocada pelo seu Santo Espírito. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para fazer todas as mudanças dos nossos corações, das nossas mentes, e que possamos estar com o coração aberto e quebrantado para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Esteja, Senhor, com cada pessoa que vai participar dessa live, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida dessas pessoas, Pai, e que a cada dia nós possamos abrir os olhos por missões, Pai, que possamos sair da nossa zona de conforto e sempre, Pai, falar do seu amor para as outras pessoas, Pai. Que o Senhor abençoe a missionária Jennifer, Senhor, o Wendel que está com ela traduzindo, Pai, e também a outra amiga dela, outra missionária, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora eu estarei passando a palavra para a irmã Aline. Ela estará com a palavra e é isso. Boa noite, graça e paz. Estamos tentando aqui já compartilhar um pouco do nosso link, né, com outras pessoas, para que a gente possa ter um alcance grande, né, desse momento missionário na nossa igreja, que você possa tirar esse tempinho aí. Eu estou aqui já mexendo aqui no celular para poder também fazer com que outras pessoas possam receber esse link, né, e ser abençoado, assim como nós já temos sido desde as 6h30, mais ou menos, a gente já está tendo contato com a Jennifer, com o Wendel, que você também possa receber dessa bênção na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? A gente tem, desde que o nosso pastor Luiz assumiu a liderança da nossa igreja, ele tem nos direcionado a adorar a Deus e edificar a vida do nosso próximo. Por isso, a gente tem buscado crescer na presença do Senhor, adorando o nome dele, buscando a cada dia mais dentro das nossas células, nas atividades da nossa igreja, seja de forma online, como a gente está fazendo agora, nesse momento, ou de forma presencial, mas fazer com que a mensagem do Senhor seja alcançada para abençoar a vida e as famílias em nome de Jesus. Hoje a gente tem essa oportunidade maravilhosa de termos essa missionária norte-americana no nosso país, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa igreja, que você não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Compartilha com seus amigos, volto a repetir, deixa suas perguntas no chat. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar as perguntas que a gente vai ficar ligados aqui, tá? E a gente vai repassar as perguntas para a nossa missionária, para a Jennifer, e ela está muito feliz de ter a oportunidade de estar conosco nessa noite. Então, deixa a sua pergunta, porque ela vai te responder. Amém? Deus abençoe. Wendel, Jennifer, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês nessa noite. Amém?
Muito, muito obrigada. Realmente é um grande privilégio para ser aqui com vocês essa noite. Obrigada, igreja. Obrigada a todos. Então, eu vou usar o Wendel aqui, ele vai traduzir para mim, para vocês entenderem melhor, tá? Mas a noite vai ser bem legal para todos nós. Eu creio que Deus tem uma presente, uma coisa bem especial para todos nós essa noite, em nome de Jesus. So what I want to start with tonight O que eu quero começar hoje à noite falando is a question for you. é fazendo uma pergunta para vocês. I want you to give me a thumbs up or wave your hand at me Eu quero que você me faça um joinha ou dê um oizinho para mim. if you want God to do more in your life. Se você quer que Deus faça mais na sua vida. How many of you would like to experience more? Quantos de vocês gostariam de receber, de experimentar mais? I'm seeing people with 2 thumbs up, not just Eu tô one. vendo gente aí com dois dedos levantados, 2 joinhas, não simplesmente um. I'm totally with you. Every Estou completamente com single você. day of my life, A cada dia da minha vida, I want more. eu quero mais. I want to experience more of Eu God. quero experimentar mais de Deus. I want to experience more of His intimacy. Eu quero experimentar mais da intimidade com Ele. I want to experience more of what He has for me. Eu quero experimentar mais do que Ele tem para mim. And I've come up with the secret E eu lancei esse segredo to more. para mais. It's pra really not receber a mais. secret though, Não é um segredo, na because verdade. it's right here in the Bible. Porque está bem aqui na Bíblia. So it's not a secret. Então não é um segredo. It's right here. Está bem aqui. Let's go there together because this is the Vamos lá foundation juntos, porque esse é o fundamento of what we're going to go for do que nós vamos over the next hour and over the rest of our do lives. que nós vamos cobrir na próxima hora e até para o que serve para a nossa vida inteira. The secret for more O segredo do mais is found in Ephesians chapter 3. está em Efésios capítulo 3. Ephesians chapter 3, Efésios capítulo 3, verses 20 through 21. versículos 20 e 21. And these are the verses that I have founded the ministry of Standout Ministries on. E esses são os versículos pelos quais eu fundei o Standout Ministries. These are the verses which I hold with me every time I go to the Amazon. E esses são os versículos que eu seguro comigo cada vez que eu vou para o Amazonas. I've had the incredible privilege of working in the Amazon for the last 10 years. Eu tenho tido o privilégio incrível de poder ter estado no Amazonas nos últimos 10 anos. And during that time, I've learned the secret to more. E durante esse tempo eu tenho aprendido o segredo para o mais. Here we go. Are you ready? Vamos lá, vocês estão prontos? It's in Ephesians chapter 3, Está em Efésios capítulo 3, verses 20 through 21. versículos 20 e 21. I'm going to read it in English, then Wendell will read it in Portuguese. Eu vou ler em inglês e o Wendel vai ler em português. Now, to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Jesus Cristo, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Did you hear those words? Vocês ouviram essas palavras? Immeasurably more, muito mais. Muito mais além. He wants to do so much more Ele quer fazer muito mais além than we could ask or do imagine. que pedimos ou pensamos. But that's the secret. Mas esse é o segredo. We have to ask. Precisamos pedir, We have to imagine. precisamos imaginar, pensar. Did you hear me? Vocês me ouviram? Did you hear me? Vocês me ouviram? We have a part Nós- in getting to receive the more. Nós temos uma parte na qual nós precisamos fazer para receber mais. If you want to receive more, Se você quer receber mais, you got to do your part. você precisa fazer a sua parte. You have to ask. Você precisa pedir. You have to imagine. Você precisa imaginar. You have to take the desire that God has placed in your heart Você precisa pegar esse desejo que Deus tem colocado no seu coração and go after it. e seguir adiante na direção dele. Let me tell you a little bit of my background. E deixa eu contar um pouquinho do meu histórico. Since I was 8 years old,
old, Desde que eu tinha 8 anos de idade, it was my heart's o desire desejo do meu coração to be a missionary. era ser uma missionária. I wanted to plant just one church among one unreached people Eu group. queria simplesmente plantar uma igreja no meio de um povo não alcançado. I was willing to give my whole life for that. Eu estava disposta a dar minha vida inteira por isso. I figured it would take a lifetime in order to do something like that. E eu imaginei, isso vai demorar uma vida inteira para conseguir cumprir isso. In order to find an unreached people group, Para que eu pudesse encontrar um povo que não tinha sido alcançado. in order to evangelize them Para eu poder evangelizá-los by using their language and their culture, usando a linguagem deles, a cultura deles, and then train them to be e disciples, treinando eles para serem discípulos. to then plant a church. Daí então plantar uma igreja. I mean, how many of you think that could take a E lifetime? quantos de vocês aí acham que isso pode demorar uma vida inteira? It really could. Yeah. Realmente. And if you realmente don't think podia. so, you go try it. E se você não acha, vai lá, tenta. It's not easy. Não é fácil. But I began to pray. Mas eu comecei a orar. From the time I was just a little girl, I began to ask. Desde o tempo que eu era uma menininha, eu comecei a pedir, I began to imagine eu comecei a imaginar being among a people group estar no meio de um povo who had never heard the name of que nunca Jesus, tinha ouvido o nome de Jesus. and then watch a church form out of that. E ver uma igreja surgir do meio daquilo. I think I probably thought about it every day of my life. Provavelmente eu pensei sobre isso cada dia da minha vida. Do you have something in your life that every night you think about it before you go to bed? Existe alguma coisa na sua vida que você imagina e você fica pensando sobre aquilo todo dia antes de você ir para a cama? Do you have something that during the day these random thoughts just pop into your head about something? Tem alguma coisa que assim, te faz durante o dia virem vários pensamentos aleatórios na sua mente? You wake up sometimes thinking about it. Às vezes você acorda no meio da noite pensando sobre aquilo. That was me Isso era eu and mission. e missões. And I knew E eu sabia that if I stayed close to Father God, que se eu me mantivesse perto do Pai, Deus Pai, He would do it through me. Ele faria isso através de mim. It wasn't going to be me doing it. Não seria eu fazendo isso. It was going to be Him doing it through me. Seria Ele fazendo isso através de mim. And 10 years ago, I got the opportunity. E 10 anos atrás eu tive a oportunidade. I got to go to the jungle of the Amazon of Brazil. Eu pude ir para a selva amazônica do Brasil. And I was with the International Mission Board with the Baptist E Association. eu estava com a Junta de Missões Mundiais com os batistas. And they gave me 2 years E eles me deram 2 anos to find an unreached people group, para encontrar um povo não alcançado, evangelize an unreached people group, evangelizar um povo não alcançado and plant a church among an unreached e people group. plantar uma igreja no meio de um povo não alcançado. I began to ask. Eu comecei a pedir, I began to eu imagine. comecei a imaginar, I put my faith and trust that He would do it through me. eu coloquei minha fé e confiança que Ele faria isso através de mim. And within 1 year's time, E aí, depois de 1 ano, we had a church nós tínhamos uma igreja in that unreached people group naquele grupo que não havia sido alcançado, of over 60 members de mais de 60 membros. and 2 men of the tribe who I'd trained to be E pastors. 2 homens naquela tribo que eu havia treinado para serem pastores. Within just 1 year, Dentro de simplesmente 1 ano. 1 year, 1 ano. He did more than Ele I fez could have mais. asked for or imagined. Ele fez mais do que eu poderia pensar ou imaginar, ou pedir ou imaginar. So I asked him, E eu perguntei a ele: now what do I do? e agora? O que eu faço? I did what was my heart's desire. Eu fiz aquilo que era o desejo do meu coração. What do I do next? E agora? O que eu faço? He said, do it again. E ele disse: faça isso de novo. And I got so excited. E eu fiquei muito animada. Let's do it again. Então, vamos fazer de novo. So I took the people from the first church plant, E eu peguei as pessoas da primeira igreja plantada and we went over to some relatives of theirs in a community about 3 days away. e nós fomos para uma outra comunidade que tinha parentes deles num lugar que era 3 dias de distância. And I pushed them to the front, E eu coloquei eles de frente and I said, you tell them the Jesus
story. E eu falei, vocês vão lá e contam para eles a história de Jesus. They began to share the Eles- Jesus story. Eles começaram a compartilhar a história de Jesus. They began to share their testimonies. Começaram a compartilhar os seus testemunhos. They began to share the difference that God was making in their lives. Começaram a compartilhar a diferença que Deus estava fazendo na vida deles. And within just a short period of time, E aí, num curto período de tempo, we planted another church. nós plantamos outra igreja. I then took the people from the first church plant, Daí eu peguei as pessoas da primeira igreja plantada and I took people from the second church e plant, pessoas da segunda igreja plantada. and we went over to another E community. nós fomos para outra comunidade. And guess what happened? E imagina só o que aconteceu? What do you think? O que vocês acham? We planted another Nós church. plantamos outra igreja. And now we have an evangelical presence E agora nós temos uma presença evangélica in 11 formerly unreached people em groups. 11 povos que ainda não tinham sido alcançados. Now they know Jesus Christ. Agora eles conhecem Jesus Cristo. We've gotten to build 4 worship Nós centers podemos construir 4 centros de adoração in the middle of the jungle of the Amazon. no meio da floresta amazônica. We've gotten to dig 4 clean, safe drinking wells. Nós podemos cavar 4 poços artesianos de água potável in 4 locations that didn't have any clean, safe drinking water. em 4 lugares que não tinham água potável para beber. We learned that Jesus often met a physical need before he meets the spiritual need. Nós aprendemos que muitas vezes Jesus supria uma necessidade física antes de suprir a necessidade espiritual. Throughout the New Testament, we see him do this. Durante o Novo Testamento todo, a gente vê ele fazendo esse tipo de coisa. He would open the eyes of the blind, Ele abria os olhos do cego, then he would meet the Daí- spiritual need. daí ele supria a necessidade He espiritual. cleansed the leper, Ele limpava o leproso, then he would meet the spiritual daí need. ele supria a necessidade He would multiply the food, espiritual. Ele multiplicava a comida, then he would share and meet the spiritual need. daí ele compartilhava e supria a necessidade física. He raised Lazarus from the dead. Ele ressuscitou Lázaro de dentre os mortos. It was a pretty big physical need right there. E esse era uma necessidade física bem grande lá. Then he would go and he would meet the spiritual need. Daí então ele ia e supria a necessidade espiritual. And that's how he brought the kingdom of heaven to earth. E assim ele trouxe o reino dos céus para a terra. And he did that on the cross for you and I as well. E ele fez isso na cruz para você e para mim também. We had a huge physical need, Nós tivemos uma necessidade física bem grande because we had sin in the world. porque nós temos o pecado no mundo. He then met that physical E need ele foi e supriu essa necessidade física by dying on the cross, ao morrer na cruz, raising from the dead, ao se levantar dentre os mortos, in order to bring us salvation, para que ele pudesse nos trazer salvação, to meet every single spiritual Para need we suprir have. todas as necessidades espirituais que nós tivemos. But what I Yeah. love about this E o que eu amo sobre isso is that he didn't just stop at salvation. é que ele simplesmente não parou na salvação. He gave us the Great Commission. Ele nos deu a grande comissão. Do you know it? Você conhece? In Matthew chapter 28, Em Mateus capítulo 28, Matthew chapter 28, Mateus 28, verses 19 through 20. versículos 19 a 20. Matthew chapter 28, Mateus 28, verses 19 through 20, versículos 19 a 20, tells us what we're supposed to do nos diz o que nós devemos fazer in order to continue the model that he gave us. para poder continuar no modelo que ele tem mostrado para nós. He says, therefore, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you to the very end of the age. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. So he's with us, Então, ele está conosco, giving us the power we need nos dando o poder que nós precisamos to go and make disciples. para irmos e fazermos discípulos. To go and make Para irmos e disciples. fazermos discípulos.
But each one of us does that in a different way. Mas cada um de nós faz isso de uma maneira diferente. For me, it means to go to the jungle of the Para Amazon. mim, isso significa ir na selva da Amazônica. For you, it might mean something different. Para você, isso pode significar alguma coisa diferente. But I want to show you a video Mas eu quero mostrar para você um vídeo of what more has looked like for me. do que muito mais se parece na minha vida. You have to remember as you watch it. Você precisa se lembrar de, enquanto você assiste, My whole life was given to just plant one church. que a minha vida foi dada para simplesmente plantar uma igreja. But I want to show you what he's done immeasurably more. Mas eu quero mostrar o que ele tem feito de muito mais Through me. através da minha vida. Do you have the video? Você tem o vídeo aí?
much more than we could ask for or imagine. Muito além do que podemos pedir ou pensar. Who's ready to go to the Amazon? Give me a big thumbs up. Quem está pronto para ir para o Amazonas? Me dá um joinha. Grande. Oh, we've got a couple. Nós temos Okay. alguns, vamos lá. Usually I show the video and people are like, no. Geralmente eu mostro o vídeo e o pessoal fala não. They see the snake and the bug and they're not ready to go Eles anymore. veem a cobra e veem aquele bicho lá e eles não querem mais ir. The Amazon's not for everybody, A Amazônia não é para todo mundo, but it's definitely for me. mas é definitivamente para mim. I absolutely have found my calling. Eu absolutamente encontrei o meu chamado. And when you find your calling E quando você encontra o seu chamado and you put it together with that verse of E você- immeasurably more, e você coloca o seu chamado junto com esse versículo de muito além, you will experience God in miracles você vai experimentar Deus e os milagres in greater ways de maneiras maiores than you could have ever asked for or imagined. do que você poderia pedir ou imaginar. I want to read you a verse from two verses from Psalms. Eu quero ler 2 versículos no Salmo. Because tonight I want to help you find your calling. Eu quero te ajudar você essa noite a encontrar o seu chamado. It's great that I know mine. É ótimo que eu sei o meu, That's a good thing. é uma coisa ótima. But I don't want to be the only one out there. Mas eu não quero ser a única, Because we are the body of Christ. porque nós somos o corpo de Cristo. We have to work together Precisamos andar juntos, to bring in the kingdom. trabalhar juntos para podermos trazer esse reino. And every person has a calling. E cada pessoa tem um chamado. And we came to a conclusion yesterday during an interview I had. E nós viemos a uma conclusão ontem durante uma entrevista que eu tive. The way you truly find your calling A maneira que você realmente encontra o seu chamado is by doing missions. é saindo e fazendo missões. And missions can look like anything. E a missão pode se parecer com qualquer coisa. As long as you're meeting physical and spiritual needs Desde que você esteja suprindo necessidades físicas e espirituais with Jesus Christ. com Jesus Cristo. As you're faithful to meet those needs Enquanto você é fiel para suprir essas necessidades, right where you are, onde você estiver, He will open up greater doors for greater mission fields for ele you. vai abrir portas maiores para missões, campos missionários maiores. So let's read these verses. Então vamos ler esses versículos. Psalm chapter 139, Salmo 139, verses 13 through 14. versículos 13 e 14. It says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. You have been fearfully and wonderfully made. Você foi feito de maneira especial e admirável. So right there where you're at, Aí mesmo, onde você está, say to yourself right now, diga para você agora: I'm awesome. eu sou especial, I'm awesome. eu sou incrível. Tell yourself, Fala aí com você mesmo, because that's what the Bible says. porque é o que a Bíblia diz. You have been fearfully and wonderfully made. Você foi feito de modo especial e admirável. And you have a calling on your E life você tem um chamado na sua vida that only you can fulfill. que só você pode cumprir. Let me show you something. Então, deixa eu mostrar uma coisa para você. All right, how many of you have ever seen this toy? Então, quantos de vocês aqui já viram esse brinquedo? Have you seen this before? Raise your hand at me if you've seen Alguém this. já viu esse brinquedo? I think it's been around Levanta a mão for se você já viu. everywhere. Like, I think it's been around forever. Eu acho que isso aqui já existe para sempre. Sempre existiu isso aqui. I'm pretty sure it was been around since the birth of Christ. Eu acho que isso aqui já existe desde o nascimento de Cristo. All right, so what is the point of the game? Think about it. What's the point of the game? Então, qual é o propósito disso aqui? It's to get the right shape. É você colocar o formato correto. Where? Onde? In the right hole. No buraco correto. Exactly. That's the whole point of the game. Então, esse é o propósito dessa brincadeira. But now I've got a question. Então, eu tenho uma pergunta para você. How many of you Quantos de vocês were that
foi aquela Be laughing alguns de vocês já estão rindo, because you know. porque você sabe. I know. I see you. Eu tô vendo. That was you. Foi você. All right, because I was that person. Porque eu fui essa pessoa. And what did you try to do? O que você tentou fazer? You tried to put the round peg Você tentou colocar a peça redonda. into the. I see you. I see you. Eu vejo você. Eu vejo Into the você. square hole. E no buraco quadrado. And you kept trying E and você trying continuou tentando and trying. tentando. And did it go? E entrou? No. Why not? Não, por que não? Because it was never designed to go there. Porque não foi desenhado para entrar nesse lugar. And one day the Lord revealed to me through these verses. E uma vez, Deus revelou para mim através desses versículos. He is fearfully and wonderfully made every person with a shape. Ele fez cada um de modo especial e admirável, com um formato. Every life has a calling, Cada vida tem um chamado, has a shape. tem um formato. And what we have to do, E o que nós precisamos fazer we have to seek out that place é que nós precisamos procurar esse lugar where we can fulfill our shape. onde nós podemos cumprir o nosso formato. But the problem is, Mas o problema é, many people, muitas pessoas, and I'm talking about people inside the church, e eu estou falando de pessoas dentro da igreja, they're trying to shove their shape elas estão tentando enfiar o seu formato into a career, numa carreira, into a marriage, num casamento, into a school, numa escola, into a ministry. num ministério. Hello. Hello. Yeah. Where they were never designed to go. Onde eles nunca foram programados para participar. And they're miserable. E eles vivem uma vida miserável. There are millions of people in the church Há milhões de pessoas nas igrejas who are miserable que estão vivendo miseravelmente, because they're trying to put their calling porque eles estão tentando viver o seu chamado in places where it was never designed to go. em lugares onde nunca eles foram programados para estar. But let my life be a testimony. Mas deixe que minha vida seja um testemunho. When you find your shape, Que quando você encontra o seu formato, even if it's crazy, mesmo se for uma coisa louca, let's be honest. vamos ser honestos. Single white female Uma mulher solteira, branca, from the United States dos Estados Unidos, planting churches plantando igrejas in the no Amazon Amazonas, alone, sozinha. crazy. É uma coisa muito louca. It's crazy. Go ahead, say it's crazy. Pode dizer que é uma coisa louca. It is. Ask my É uma parents. coisa louca. Pergunta para meus pais. It's crazy. É uma coisa louca. But Mas it fits. cabe certinho. It fits. Cabe certinho. And I know we've only been talking about 15 minutes. E eu sei que nós só temos falado aqui durante 15 minutos. But do I look like a miserable missionary to you? Mas eu pareço uma missionária que vive uma vida miserável. pra No. você. No, because I'm fulfilling Não, porque eu estou cumprindo my calling. o meu chamado. It fits. Ele cabe. And even though it's crazy, E apesar de ser uma coisa louca, I get to walk hand in hand eu posso andar de mãos dadas with my Creator com o meu Criador every day, diariamente, doing exactly what He called me to do. fazendo exatamente aquilo que ele tem me chamado para fazer. Now, this kind of thing doesn't come overnight. Então, esse tipo de coisa não acontece de da noite para o dia. He takes our faithful steps Ele pega os nossos passos fiéis, right where we're at, onde nós estamos, and each day grows them. e a cada dia ele vai fazendo aquilo crescer. And from that growth, E desse crescimento, He grows greater calling. ele
ele faz crescer um chamado maior. He clarifies greater callings. Ele clarifica o chamado maior. And I have an example of that for E eu you. tenho um exemplo disso para você. I want to call Georgie Eu quero chamar a Georgie to come up here with us. para ela vir aqui conosco. Georgie heard me speak at our home church back in the United States. A Georgie me ouviu pregar na nossa igreja lá nos Estados Unidos. And she said, Jen, I want to go to the Amazon. E ela disse, Jen, eu quero ir no Amazonas. So we set up a trip for Georgie. Então a gente combinou uma viagem missionária para And Georgie. she just finished her first 2-week trip. E ela acabou de terminar a sua viagem missionária de 2 semanas. So Georgie, come up here. Então, Georgie, vem aqui. And I want to ask you a question. Eu quero te fazer uma pergunta. How was your trip, Georgie? Como It foi a sua was viagem, awesome. Georgie? Foi incrível. Yeah, so as Jen said, I met her at our hometown church. Então, and, como a Jennifer falou, eu conheci ela na nossa igreja. and I had the opportunity to go with another Brazilian missionary to the Amazon for 2 weeks. E eu tive a oportunidade de ir com uma outra missionária brasileira lá para o Amazonas por 2 semanas. I'd spent a lot of time doing nursing, and I thought maybe nursing is the direction I wanted to go for missions. E eu tive muito tempo assim fazendo enfermagem e eu achava que enfermagem era era a direção que eu queria para fazer missões. But God gave a lot of clarification on this trip Mas Deus deu grande clarificação durante essa missão that maybe sports ministry is more the direction that I would find joy. que talvez as missões voltadas para esportes fossem a direção correta para onde eu devo seguir. And that clarification came in while I was just playing sports with the kids. E essa clareza veio enquanto eu estava simplesmente fazendo esporte com as crianças. So I was spending time with these kids in the Chiridica community. Então eu estava lá gastando tempo com aquelas crianças lá na comunidade Chiririca. And while we played sports, I realized I was able to pour into their walk and build their faith. Então, durante o tempo que a gente estava junto ali, fazendo aqueles esportes, eu notei que eu estava realmente plantando sementes na vida deles para fazer crescer a fé deles. And that was just awesome. That was incredible. E isso foi incrível. I didn't really ever think that God could use something so simple like that, but He can. E eu não imaginava que Deus podia usar uma coisa tão simples assim, mas sim, Ele pode. And then I also learned in that trip that that losing your fear of man is definitely equivalent to just being super silly, outgoing for ministry. E também outra coisa que eu aprendi durante essa viagem é que para você perder o medo dos homens, basta você ir e agir de maneira pateta e de maneira livre e simples durante uma missão. So there were for sure a lot of trials out there in the Amazon. Realmente houveram várias dificuldades lá no Amazonas, But the thing of it is, it built my endurance. mas isso pôde construir uma perseverança maior em mim. Mm-hmm. So all in all, Então, great trip, and I would definitely do it again. resumindo, foi uma ótima viagem e eu faria isso de novo, assim, sem pestanejar. And even though I only got to meet with one community this time, I really hope to come back and meet with several other communities. E apesar de eu ter simplesmente estado em uma comunidade dessa vez, mas eu espero que eu possa, no futuro, ir para outras comunidades, conhecer outras comunidades também. So do you see what happened? Então, vocês viram o que aconteceu? Do you see what happened? Vocês viram o que aconteceu? She was faithful to go. Ela foi fiel em ir. And as she had said, she had always thought she would do missions with nursing. E como ela disse, ela sempre pensava que ia fazer missão na enfermagem. She was prepared to go do nursing missions. Ela estava preparada para ir fazer missões de enfermagem. She had all kinds of nursing supplies with her. Ela tinha várias coisas de enfermagem com ela, But as she was there, vários materiais de enfermagem. Enquanto ela estava lá, as she was fulfilling her calling,
enquanto ela estava cumprindo o seu chamado, God began to grow that calling. Deus começou a fazer crescer esse chamado. He began to clarify that Ele calling. começou a clarificar o que era esse chamado. And though she did use some of her nursing skills, E apesar dela ter usado algumas das suas habilidades de enfermagem, she started to also use her sports skills. ela também começou a usar as habilidades dela esportivas. And she realized she loved the sports aspect of mission. E ela se deu conta que ela ama esse aspecto de esportes na missão. So she still prayed for healing for people. Então, ainda assim, ela orou para as pessoas serem curadas. She still bandaged up some bruises and some scrapes. Ela, mesmo assim, ainda foi lá e fez algumas ataduras e fez algumas... e ajudou algumas pessoas que estavam feridas. But Mas, even more, ainda mais, she found joy ela encontrou alegria more in the sports mais nos esportes than in the nursing. do que na enfermagem. Had she never used that shape, Se ela nunca tivesse usado esse formato, had she never taken the leap of faith to go, se ela não tivesse tomado o passo de fé e ter ido, she would have tivesse never ido, realized that. ela nunca teria se dado conta. So everybody give her a round of applause. Então, aqui todo mundo vamos aplaudir. We're very proud of you, Nós estamos Georgie. muito orgulhosos de vocês, So Jorge. proud. Thank you for sharing Muito your orgulhosos. story. Obrigado Yeah. por compartilhar sua história. Yes. Sim. I hear somebody's got a question. Eu acho que alguém tem alguma pergunta aí, né? Please go ahead. Por favor, vamos lá. Sim. Temos algumas perguntas aqui já, algumas muitas. Mas, a princípio, seria como vocês identificaram o chamado de vocês. A Jorge compartilhou um pouco, né, do chamado dela, e que ela acreditava ser o chamado dela, mas a pergunta é como você identificou o seu chamado? How did you identify your calling? Yes, I can definitely answer that, and then you've heard kind of how Georgie identified hers Você ouviu como a Georgie identificou o dela while she was there. enquanto ela estava lá? But one way that I can help other people identify their calling E uma coisa que eu posso dizer para ajudar as pessoas a encontrarem seus chamados is by asking this question. é fazendo essa pergunta aqui. You'll want to write this question down Talvez você queira escrever essa pergunta aí, because this is a key question porque essa é uma pergunta-chave in answering what is your calling. em responder o que você acha que é o seu chamado. Here's the question. Aqui está a pergunta. What would you attempt to do O que você tentaria fazer if you knew you would not fail? se você soubesse que não teria como você falhar? What would you attempt to do O que você tentaria fazer if you knew you would not fail? se você soubesse que você não tem como falhar? The number one thing that holds people back from going after their calling A coisa número 1 que segura as pessoas de irem e seguirem o chamado delas is the fear of failure. é o medo de falhar. So if you take a moment to take out the fear factor, Então, se você tirar um momento para tirar o fator medo da sua mente, then you can begin to think about clearer você pode começar a pensar de maneira mais clara the true desire of your heart. qual é o desejo real do seu coração. Many people think that a calling has to be something huge, like going to China or Africa. Muitas pessoas pensam que o chamado precisa ser uma coisa enorme, como ir para a China ou para a África. But maybe your calling is to work with children Mas talvez o seu chamado seja simplesmente trabalhar com crianças, right there in the church. bem lá na sua igreja. What is the desire of your heart? Qual é o desejo do seu coração? Remember, we talked about the beginning that when I was a little girl, Lembre-se que, como nós falamos lá no início, quando eu era uma menininha, almost every day I thought about reaching unreached people groups. quase todo dia eu pensava sobre alcançar povos não alcançados. I didn't get to go to an unreached people group until 20 years after my calling. Eu não tive a oportunidade de ir para um povo não alcançado até 20 anos depois que eu soube qual era o meu chamado. But I would walk in faithful steps, Mas eu andava em passos fiéis, finding ways to share the gospel tentando encontrar maneiras de compartilhar o evangelho with people who didn't know the gospel. com pessoas que não conheciam o evangelho. And one step after another, God opened the doors. E passo
depois de passo e Deus ia abrindo as portas. And then finally, he opened the door for me to go to the Amazon. E finalmente ele abriu as portas para eu poder ir para o Amazonas. So what desires do you have in your heart? Então, quais são os desejos que você tem no coração? What do you think about a lot? O que você fica pensando muito? Maybe it's to be a police officer. Talvez seja você ser um policial, Maybe it's to be a dentist. ou um dentista, Maybe it's to go to China. ou talvez ir para a China, Maybe it's to be a garbage truck driver. ou talvez ser um lixeiro. It could be anything. Pode ser qualquer coisa. Whatever you do, Qualquer que você faça, if you put the gospel on your lips when you do it, se você colocar o evangelho nos seus lábios enquanto você estiver fazendo, and you have love in your heart, se você tiver amor no seu coração, you're doing mission. você está fazendo missões. Too many people think missions means being a missionary in a foreign country. Muita gente acha que ser missionário é você ir lá para um outro país fazer missões, Or they have to be a pastor. ou então eles precisam ser um pastor. Your calling Seu chamado can be anything, pode ser qualquer coisa, whatever desires in your heart. qualquer desejo que estiver no seu coração. What's the next question? Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é um irmão da nossa igreja. Ele questionou sobre quais são as maiores dificuldades ali enfrentadas ali no campo missionário ali no Amazonas e como é que tem sido o sustento de vocês lá no meio da floresta. Thing. You want to tell her the question in English? So the question is, what are the biggest difficulties we have in the field there, and how you've been sustaining yourselves? So there are two major difficulties that I've had. Tem duas grandes dificuldades que eu tenho tido. The first is A language. primeira é a linguagem. I was only given 3 months to learn Portuguese. No início só me deram 3 meses para aprender português. Then they dropped me in the middle of the jungle. E aí eles me colocaram no meio da selva. I got 3 months of Portuguese language training, Eu tive 3 meses de treinamento em português. then 3 months of jungle survival training camp, all done in Portuguese. E aí 3 meses de treinamento de sobrevivência na selva, todo feito em português. Then they sent me 3 days up the Amazon in a Daí- boat, Daí eles me colocaram num barco e me enviaram 3 dias. and there I was to do missions. E aí lá eu estava para fazer missões. So the greatest difficulty for me has been the language. Então a maior dificuldade para mim tem sido a língua. I do speak Portuguese now, Mas eu falo português agora, but it's still a struggle every day. mas ainda é uma grande dificuldade diariamente. And the other difficulty that I had, just being really honest, E a outra dificuldade que eu tenho, sendo bem honesta, were Sundays. foram os domingos. Sunday has always been for me family day. Domingo para mim sempre foi, né, o dia da família. My family goes to church together. Minha família vai para a igreja junto. We go out to eat together A gente afterwards. sai para comer junto. And we spend the depois. evening together playing games and E a- talking and watching movies. E a gente fica à noite fazendo algumas brincadeiras, ou vendo filme, ou conversando. So even when I was in the middle of the jungle, Então, até mesmo quando eu estava no meio da selva, didn't have a calendar, não tinha um calendário, I still knew eu ainda sabia when it was Sunday. quando era domingo. And that was tough for me. Isso era uma coisa difícil para mim. But I quickly learned Mas rapidamente eu aprendi that I needed to find things on the field que eu precisava encontrar coisas no campo that I missionário really loved que eu realmente amava, that I didn't have back home. que eu não tinha em casa. So different types of foods and fruits and Comidas people, diferentes e frutas e pessoas, different things that I could really enjoy here coisas diferentes que eu podia realmente curtir aqui, that I couldn't enjoy there. que eu não tinha como curtir lá. And that helped with that homesickness a lot. Isso me ajudava muito nesse sentido da saudade. And one way that we sustain ourselves E uma das coisas que a gente se sustenta through these difficulties, através dessas dificuldades, which Georgie does as well, que a George também faz, we download a lot of sermons, a gente faz o download de vários sermões, a lot of podcasts, muitos podcasts, the Bible in a English, Bíblia em inglês, and different things that help us worship in our heart language. e coisas diferentes que nos ajudam a adorar na nossa língua do coração. So when no one else is around us that speaks our language, Então, quando ninguém está ao nosso redor
que fale a nossa língua, we can still connect with Father God a gente ainda pode conectar com Deus Pai through these things através dessas coisas and through prayer in our heart e language. através de oração na nossa língua mãe. Sim. Glória a Deus, aleluia. A outra pergunta é a respeito justamente da família, né, de vocês. Como foi para os familiares receber essa decisão, né, de estou indo para a floresta amazônica, lá no Brasil, quilômetros de distância. Como é que foi para a família receber essa decisão, dessa convicção, né, com essa alegria toda em vir para o Brasil, para o meio da floresta? I am very blessed Eu sou bem abençoado, that I have a family que eu tenho família, who loves Jesus Christ. uma família que ama Jesus Cristo. I was raised in an evangelical family. Eu fui criada numa família evangélica. So my mom, my dad, my grandparents, Então minha mãe, meu pai, meus avós, my brother, his wife, meu irmão, a sua esposa, their kids as filhas deles, are all evangelicals. são todos evangélicos. And so they absolutely love what I do. Então eles realmente amam isso que eu faço. It's still hard for them. Ainda assim é difícil para It's eles. hard for us to be so far apart. É difícil para nós estarmos tão longe. But they know that I'm fulfilling my calling. Mas eles sabem que eu estou cumprindo meu chamado. And I know that they're fulfilling their calling by letting me go. E eu sei que eles estão cumprindo o chamado deles por me deixar ir. I remember when I was 28 years old and I had just gotten the letter that stated I was going to go to the Amazon. Eu lembro quando eu tinha 28 anos que eu recebi a carta que dizia que eu ia para o Amazonas. I told my mom Eu disse para minha mãe that I was going to go to the Amazon for 2 years que eu estava indo para o Amazonas por 2 anos to be a missionary. para ser uma missionária. And her reply was, E a resposta dela foi: "It's about time." já era tempo. Because she had been hearing me talk about it since I was 8. Porque ela vivia ouvindo eu falar sobre isso desde que eu tinha 8 anos de So she was idade. like, "Finally." Então ela falou para mim: nossa, finalmente! And my parents have come to the jungle twice. E meus pais, eles já vieram para a selva 2 vezes. And my dad would live there if he could. Meu pai poderia viver lá se ele se ele He pudesse. loves it. Ele ama. My mom said that she's been blessed to go twice to the jungle, A minha mãe diz que ela foi muito abençoada por ter ido lá 2 vezes. and she prays to never be blessed again. E ela ora para nunca mais ser abençoada. It's not my mom's shape. Não é o formato da minha mãe. My mom's shape is in much cooler weather in a house. O formato da minha mãe é num lugar com uma temperatura bem mais baixa dentro de uma casa. But I'm very blessed to have a supportive family. Mas eu sou muito abençoada por ter uma família que me dá suporte. Amém, glória a Deus. Só mais uma pergunta, é a última. O irmão está perguntando sobre o sustento, no caso financeiro, como seria o sustento financeiro em meio à floresta. I love this question Eu amo essa pergunta, because it comes with a very unique answer. porque vem com uma resposta bem única, bem diferente. After I'd finished my 2 years with the Baptist Association, Depois que eu terminei os meus 2 anos com a Associação Batista, God had called me to start my own social project. Deus colocou no meu coração para eu começar o meu próprio, minha própria ONG. And through that, I said to him, E quando isso aconteceu, eu falei para ele: I'll make you a deal. Senhor, eu vou fazer um negócio contigo. Now, I don't know you're supposed to make deals with God. Eu não sei se você deve fazer esse tipo de negócio com Deus. I don't have De a acordo. verse to back that up. Eu não tenho um versículo que possa justificar esse acordo. I'm just telling you honestly what happened. Mas eu estou simplesmente te contando o que aconteceu. I said, okay, I'll make you a deal. Eu disse: tá bom, vamos fazer um acordo. I will start a nonprofit Eu organization vou começar uma ONG if se you bring in all the money. o senhor puder trazer todo o dinheiro. I'm not good at fundraising, Eu não sou boa em levantar fundos and I will not ask people for money. e eu não vou ficar pedindo pessoas pelo esse dinheiro. In Matthew chapter Em 6, Mateus capítulo it 6 tells me that you will provide. diz que o senhor vai prover And if this is going to be your mission, e se essa vai ser a sua missão, your ONG, a sua ONG, you got to provide for it. o senhor precisa prover. When the money stops, Quando o dinheiro parar de vir, I'll stop. eu paro. In the last 10 years, E nos últimos
últimos 10 anos, We have never done a single a fundraiser. gente nunca fez nenhum evento para levantar fundos. We've never once asked for money. Nunca pedimos dinheiro. I've never charged for a single Eu speaking nunca cobrei engagement. para ir em nenhum lugar para pregar. But yet we've never once been in debt. Mas nunca nós estivemos em dívida. We've never once been in need. Nunca tivemos alguma necessidade. And every Passamos month, necessidade. every month, E cada we mês see incredible nós miracles vemos milagres incríveis. because we have to. Porque a gente precisa. Otherwise, my staff doesn't get paid. Senão o meu pessoal não tem salário, não Oth- recebe. Otherwise, my missionaries don't get paid. Senão meus missionários não recebem. And I want to share a story with you about E eu this quero compartilhar uma história com vocês sobre isso. because it shows one of the incredible financial miracles. Porque isso mostra um dos milagres financeiros. I had a bride to be call me. Eu tinha uma noiva que me ligou And she said, Jen, I heard you speak at my church last year. e ela me disse, Jen, eu ouvi você pregar na minha igreja ano And I passado. was so moved by that highlight video that you showed. E eu fiquei tão movida por aquele vídeo que você mostrou. And I'm getting ready to get married. E eu tô me preparando para me casar. And my fiance and I have E o decided meu noivo e eu decidimos that for our que wedding, para o nosso casamento we don't want any gifts. nós não queremos presente nenhum. We only want one thing, Só queremos uma coisa: to dig a well in the Amazon. perfurar um poço no Amazonas. So she was willing to give up all her wedding presents Então ela estava disposta a não receber nenhum presente de casamento, so that people would bring a check or cash para que as pessoas pudessem trazer dinheiro ou um cheque to put in this little well that she para made. colocar naquele poço que ela fez. I want to show it to Eu you. quero te mostrar o poço. Do you have that picture Você tem essa foto of the little well? do poço que ela fez? There it is. Can you see it? Lá está o poço. Vocês conseguem ver o It has poço? the little red roof. Ele tem uma coberturazinha vermelha. And as the guests of that wedding came in, E conforme os convidados daquele casamento They- entravam, they put checks or cash into that eles well. colocavam dinheiro ou cheques ali dentro daquele poço. And when that bride walked down the aisle, E quando aquela noiva estava saindo, né, da cerimônia do casamento, let me show it to you. deixa eu te mostrar para você. She was told that they had brought in over 5,000 US dollars. Disseram para ela que eles tinham conseguido mais de $5.000, More than enough mais do que o suficiente to build a well in the para a Amazon. gente poder perfurar um poço no Amazonas. Those are the kinds of miracles we see Esses são os tipos de milagres que nós vemos every month. cada mês. Random phone conversation. Coisas aleatórias, conversas aleatórias. Random people that come up to us and just say, God laid this on my heart to give it to you. Pessoas aleatórias que chegam para nós e dizem, Deus colocou isso no meu coração para dar para vocês. It's his mission. A missão é dele. I'm just one of his vessels. Eu sou simplesmente um dos vasos dele. And as long as he keeps providing, E desde que ele continue provendo, I'll keep doing the Amazon mission. eu continuarei fazendo a missão no Amazonas. Mm-hmm. Glória a Were there Deus. Glória a Amen. Deus. Amém. Sim. Tem uma outra pergunta a respeito da sua saúde. Se em algum momento você foi acometida de alguma doença dessas que a gente conhece aqui no Brasil por conta da água. Lá tem a malária, né? É muito comum. Se houve algum momento que você foi acometida de alguma doença, algum tipo de problemas como esse? I had one time I almost died. Teve uma vez que eu quase morri. Is that the story you're looking for? Essa é a história que você está procurando. Meu Deus! Oh, God! Okay.
I've had food poisoning multiple times. Várias vezes eu tive infecção estomacal. And I've had little colds and things like that. Eu tive gripes ou coisas assim. But number one, I've never gotten malaria, praise God. Mas, primeiramente, eu nunca tive malária. I've never Louvado seja o had Senhor. any kind of disease from the Amazon. Nunca tive nenhuma doença lá do Amazonas. But then there was this one time. Mas teve uma vez. One time I got bit by a spider. Uma vez uma aranha me picou. Now, it's very common for us to get bitten by things out there. É muito comum a gente ser picado por coisas lá. We are constantly covered in mosquito bites. Constantemente a gente tem picadas de mosquito no nosso corpo. Various types of bugs bite our legs, our arms, our head, everything. Vários insetos, né? Eles vão e picam a nossa cabeça, nossas pernas. So when I got bit, I didn't really think that much about E it. quando eu fui picado, eu não pensei nada especial sobre aquela picada. Until the next day. Até o dia seguinte. The next day I woke up No dia seguinte eu acordei and I was sweating profusely. e eu tava suando muito. My stomach was killing me. Meu estômago tava me matando. I had a severe headache, Eu tinha uma dor de cabeça muito severa, high fever, uma febre alta. and when I tried to get out of my E hammock, quando eu tentei sair da minha rede, I fell on the floor eu caí no chão, because my legs went numb. porque a minha perna estava toda dormente. I knew we had a problem. Eu sabia que ali a gente tinha um problema. I crawled back into the hammock Eu consegui subir de novo na rede and I looked down at where that spider bite was the day before. e eu dei uma olhada onde estava aquela picada de aranha And I watched the rash spread down my leg. e eu podia ver aonde estava ali aquela marca, né? Ela tinha se expandido na minha perna. And my legs kept going from excruciating pain to numbness back and forth. E a minha perna ficava, em um momento, era dor extrema e outro momento ela ficava completamente não sentia nada, We had a problem. dormente. And I'm days away from good medical care. Nós tínhamos um problema e eu estava distante há dias de onde eu podia receber algum tipo de tratamento médico. So I prayed, Então eu orei, but I couldn't really pray. mas eu não conseguia realmente orar. Everything was just spinning around. Tudo estava rodando. People kept coming in from the As community pessoas da comunidade, elas vinham and they would look into my hammock e elas olhavam ali na minha rede, and just shake their head elas balançavam assim a cabeça and then walk away. e aí saíam daquele lugar. They knew this was bad. Eles sabiam que aquilo ali era uma coisa bem ruim. So during the day, Então, durante o dia, I just kept suffering. e eu fiquei sofrendo o dia inteiro. Then that evening, Naquela noite, a little girl showed up at my hammock. uma menina veio na minha rede She looked in e ela olhou ali and para then she dentro burst into tears. e ela começou a chorar. And I said, no, don't cry, don't cry, don't E eu cry. disse para ela, não chora, não chora, não chora. We've been studying the power of prayer. Nós temos estudado o poder da oração. Go to the house church service for me tonight. Vai para o culto hoje à noite Tell them to stop whatever they're doing e fala para eles pararem o que eles estiverem fazendo. and tell them to pray. E falem para eles estarem orando. I don't remember anything after that. Eu não lembro mais de nada depois dessa hora. I blacked out. Eu completamente apaguei. The next morning, Na manhã seguinte, I woke up, eu acordei, opened my eyes, abri meus olhos, moved my arms, mexi meus braços, moved my legs. mexi minhas pernas, My fever was gone. a minha febre tinha ido embora, Headache was gone. a dor de cabeça também, Stomach ache was gone. a dor da barriga também, The rash was gone. aquela picada, né, o que estava ali tinha ido embora, Even the bite mark from the spider was gone. até a marca da picada da aranha tinha ido embora. I had been healed in the name of Eu Jesus. tinha sido curada no nome de Jesus. I began dancing around my house. Eu comecei a dançar na minha casa. And people came by the E as house pessoas vinham na casa to see if I lived through the night. para ver se eu tinha sobrevivido à noite. And they all said the same thing. Todos eles disseram a mesma coisa. Prayer works. A oração funciona. Prayer really works. A oração realmente funciona. Our prayers healed a missionary. Nossa oração curou uma missionária. And let me tell you, E deixa eu te contar. you couldn't stub your toe in that community.
Você não conseguiria entrar naquela comunidade, stub your toe, hit your toe on something, bater o seu pé, o seu dedão lá naquela comunidade, without somebody falling to the ground and praying for it. sem alguém ir para o chão e orar pelo seu dedão. They prayed for everything after that. Eles oravam por cada coisa depois disso. They learned the power of prayer. Eles aprenderam o poder da oração. And I asked them, E eu perguntei a eles. I said, I don't understand. Falei, eu não entendo. We've seen so many healing A miracles. gente já viu tanto milagre de cura. You knew prayer worked. Vocês sabiam que a oração funcionava. And they said, yeah, but you were always there. E eles falaram, sim, mas você estava sempre lá. So they learned because I was not there, E eles aprenderam que porque eu não estava lá, their prayers worked. a oração deles funcionava. Glória a Deus, aleluia. É muito maravilhoso. Deus é maravilhoso em todo o tempo. É verdade. Deus é bom, em todo o tempo ele é bom. Amém. Eu vou. What the enemy means for evil, E o que o inimigo tenta fazer para o mal, God means for good. Deus Aleluia. transforma aquilo para o bem. Glória a Deus. Para não te atrapalhar, tem mais uma pergunta, mas a gente vai fazer e depois vou te deixar continuar. Qual é a maior necessidade para dar continuidade e ampliar o trabalho missionário lá no Amazonas? Prayer. Oração. I know that sounds like a very Christian answer, Eu sei que isso parece assim uma resposta bem cristãozinha, but it's serious. mas é sério. And I don't need people to pray this prayer. Eu não preciso que as pessoas orem essa oração assim. Jesus bless the missionary. Jesus abençoe a missionária. No, Não. I need serious prayer. Eu preciso orações sérias. Now, we made a movie back in 2017, Então, nós fizemos um filme em 2017 and it's called Amazon Arising, Joy in the Jungle. e é chamado Amazon Rising, Alegria na Selva. And I had people who told me, Eu tinha pessoas que me disseram, Jen, I have prayed for you for years. Jen, eu orei por você durante anos, But now that I've seen the movie, mas agora que eu vi o filme, now I know how to pray. agora realmente eu sei como orar. And I want to offer this movie to you all. E eu quero oferecer esse filme para vocês I'll todos. send you a link and a Eu password vou enviar um link e uma senha so that you can watch it for free. para você poder assistir de graça. And we just had it dubbed. A gente acabou de fazer a dublagem dele. So for those who know English, we'll send it to you in English. Então, para aqueles que sabem inglês, nós podemos mandar em inglês. And for those who want Portuguese, we have it in E Portuguese. para aqueles que querem em português, nós podemos enviar a versão em português, Dublado. dublada. And here's what I want to encourage people to do. Isso é que eu quero encorajar as pessoas a fazerem. There is nothing more powerful than the Word of God. Não há nada mais poderoso que a palavra de Deus. In Hebrews, it says the Word of God is alive and active. A palavra de Deus em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e ativa. And so there's nothing more powerful that we can do than to pray Scripture. Então não há nada mais poderoso que nós possamos fazer do que orar através das escrituras. Our words are great As nossas palavras são ótimas when we pray. quando nós oramos. But if we connect them with the Word of Mas se nós God, conectarmos as nossas palavras com a palavra de Deus, the Word of God that's alive and a active, palavra de Deus que é viva e ativa, that's when He does immeasurably more. é aí que ele faz imensuravelmente mais. That's when He takes our prayers to a whole other level. É aí que ele leva as nossas orações para um nível mais alto. They're His words. Porque são as palavras dele. So if we pray His Se nós words, orarmos as palavras dele, we're just reminding Him of what He's already a said. gente só está lembrando ele do que ele já disse. And then He meets those E ele needs. supre essas necessidades. And He uses those words to bless His people. E ele usa essa palavra para abençoar as pessoas. So the greatest thing that you could do for me, Então a melhor coisa que você pode fazer por mim, pray Scripture over my life. ore as escrituras sobre a minha vida. The greatest thing you could do for Wendell, for prime- Georgie, for your pastor, A coisa principal que você pode fazer para mim, para o George, para o Wendell, para o seu pastor, ask Holy Spirit to show you Scripture pede o Espírito Santo para te mostrar as escrituras that you can pray over these people. que você pode estar orando em relação a essas escrituras para essas pessoas. And I guarantee you'll see more miracles through your prayers. Eu garanto que você vai ver mais milagres através da sua oração.
Amém. Glória a Deus. Pode continuar, fique à vontade. We do have 2 social media sites. Nós temos 2 sites em redes sociais. We have Instagram and Facebook. Nós temos Instagram e Facebook. And one thing we do is we'll often put different types of prayers up there that we'll ask you to pray for us. E nós, várias vezes nós colocamos lá alguns pedidos de orações que nós precisamos que vocês estejam orando por nós. But we'll also put praises there. Mas também a gente coloca motivos para louvar a Deus. We love sharing praises. Nós adoramos compartilhar coisas para louvar a Deus. In Revelation chapter 12, Em Apocalipse capítulo 12, it says that they triumphed over the enemy diz que eles triunfaram sobre o inimigo by the blood of the Lamb pelo sangue do Cordeiro and by the word of their e testimony. pela palavra do testemunho deles. So in other words, the way we defeat the enemy Então, em outras palavras, a maneira que nós derrotamos o inimigo is by the blood of the Lamb, é pelo sangue do Cordeiro, Jesus Christ. Jesus Cristo. He's already paid the price Ele for já us. pagou o preço por nós. The blood of the Lamb has already taken place. O sangue do Cordeiro já aconteceu. So that means the next part to defeat the enemy Então, isso significa que a próxima parte para derrotar o inimigo is up to us. depende de nós. So how do we do it? E como nós fazemos? We connect the blood of the Lamb Nós conectamos o sangue do Cordeiro with the word of our testimony. com a palavra do nosso testemunho. Share testimonies. Compartilhem testemunhos. Share praises. Compartilhem coisas para louvar a Deus. The enemy cannot stand that. O inimigo não pode suportar isso. So we find the greatest way to defeat the enemy Então nós descobrimos que a melhor maneira de derrotar o inimigo, to triumph over the enemy para triunfar sobre o inimigo, is to share testimonies. é compartilhar os testemunhos. So we do this on our 2 social networking sites. Então nós fazemos isso nas nossas 2 mídias sociais. We also let you know when I'm headed into the Amazon. Nós também compartilhamos e informamos as pessoas quando nós estamos indo para o Amazonas. And maybe some people would like to come with us at some point. E talvez alguns de vocês queiram ir também em algum momento conosco. Maybe? Algumas pessoas. I don't know. After the spider story, I'm not sure. Não sei se depois que eu contei essa história da aranha, alguém vai querer ir. Were there any other questions? Because I'd love to answer those if some people have some. Tem alguma outra pergunta? Eu amaria responder outras perguntas se alguém tiver. No? Por enquanto, and I can tell não. another. Okay, let me know if there is. Então, me diz se aparecerem outras perguntas. But I do have another deixar, story I would mas love to share with Mas eu you. tenho outra história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Because Amaria, it just shows the miracle work of God. porque mostra, né, o milagre, o poder milagroso de Deus. How he is our provider Como ele é o nosso provedor and how he is truly in charge of this e mission. como ele realmente está em controle dessa missão. Let me ask you, have you ever met a person maybe at the supermarket or on the street Deixa eu te perguntar, você já encontrou uma pessoa talvez no mercado ou na rua and you just knew that God put that person in your path? e você sabia que Deus tinha colocado aquela pessoa no seu caminho? Have you had that happen Já before? aconteceu isso contigo antes? That happened to me in the Amazon. Isso aconteceu comigo no Amazonas. And I met a man E eu encontrei um homem by the name of Kokama. que o nome dele era Kokama, That's what he called himself. era o que ele se chamava. And I began to interact with this man. Eu comecei a interagir com aquele homem. And he was very curious about the white one E ele estava bem curioso sobre a mulher branca who was there in his area in the Amazon. que estava lá na área dele no Amazonas. So I began to share with him about the love of God. E aí eu comecei a compartilhar com ele sobre o amor de Deus. I began to share with him also about something our mission does with Bibles Eu comecei a compartilhar também com ele sobre uma coisa que a nossa missão faz com as Bíblias. and how we've handed out over 2,000 Bibles in the Amazon. Como nós já distribuímos mais de 2.000 Bíblias no Amazonas. Regular Bibles, Bíblias normais, as well as audio Bibles, assim como Bíblias áudio, for people to listen to if they don't know how to read. para as pessoas poderem escutar a Bíblia se elas não souberem ler. I also told them about rice and bean bags that we have. E eu falei para ele também de uns pacotes de arroz e feijão que nós temos. And these rice and bean bags are filled with nutrients E esses pacotes de arroz e feijão eles são preenchidos com nutrientes to help sustain people through the flooding season in the Amazon. para ajudar a sustentar as pessoas durante o período de alta do rio, né, de enchente
no Amazonas. And he got so excited. E ele ficou muito animado. He said, "You have to come. E ele disse, você precisa vir. You have to come to my Você community." precisa vir para minha comunidade. So he kind of told me where it was, E aí ele me disse assim mais ou menos onde and I era. promised him I would come. E eu prometi a ele que eu ia para lá. After quite a few months, E aí depois de alguns meses, I grabbed one of my colleagues, Okay. Jailson, eu peguei um amigo meu que trabalhava comigo, Jailson, and we got into the canoe e nós fomos na canoa and went off for this community. e lá fomos nós para aquela comunidade. When we arrived, Assim que nós chegamos, before I even got out of the canoe, antes que eu pudesse sair da canoa, this man was running around the community, aquele homem estava correndo naquela comunidade, yelling to people, gritando para as pessoas. "The white woman is here! The white woman is A mulher here!" branca tá aqui, a mulher branca tá aqui. So all these people gathered together Então as pessoas se uniram ali, right there near the canoe. bem ali perto da canoa, And he started jumping up and e down. ele começou a dar pulos. And he said, "There she is, right here. E ele falou, olha ela aqui, olha ela aqui. This is the woman I was telling you about. Essa é a mulher que eu estava contando para vocês. She's the one who knows God. É aquela que conhece Deus. She's the one who has those Bible things. É aquela que tem aquelas coisas da Bíblia. She's the one who has the rice and bean bags. Ela que tem aquele pacote de arroz e feijão. And she's going to build us a church." E ela vai construir para nós uma igreja. And I thought, "What?" E eu pensei, o quê? And I looked at Jailson. E eu olhei pro Jailson He said, "You're going to do what?" e ele perguntou para mim, você vai fazer o quê? We had never built anything. A gente nunca tinha construído nada. I don't know how to build Eu anything. não sei como construir nada. I couldn't believe that he said this. Eu não podia nem crer que ele disse isso. I don't even know where he got this idea Eu não sei from. nem de onde que ele tirou essa ideia. Oh, but he was excited. Ah, mas ele estava tão animado. She's going to build us a Ela vai church. construir-nos aí uma igreja. And so I had a choice. Então eu tive uma escolha ali naquela hora. In that moment, I could either Eu podia simplesmente naquele momento say to the man, dizer para aquele homem: "Oh, no, I don't know how to do that. ah, não, eu não sei fazer isso. I don't have money for Eu não that. tenho dinheiro para isso. I don't have any skill for that." Eu não tenho nenhum tipo de talento para isso. Or Ou I could join him. eu podia me unir a ele. We're going to build you a Nós vamos church. construir uma We're igreja. gonna Nós vamos build you a construir para church. você uma igreja. Nós vamos construir para você uma igreja. Which one do you think I did? Qual dos dois você acha que eu fiz? Yeah, the second one. É isso aí, o segundo. I started saying, "We're going to build you a church." Eu comecei a dizer, nós vamos construir para você uma igreja. Then later that afternoon, Aí, mais tarde, naquela tarde, I went into the jungle into a prayer tree. eu fui na selva e fiquei lá numa árvore de oração. And I began to pray. Eu comecei a orar. What have I done? O que eu fiz? What have I agreed to? O que eu concordei em fazer? We've never built anything. A gente nunca construiu nada. I don't know how to do Eu não this. sei como é que eu vou fazer isso. And God spoke to me. E Deus falou comigo. He said, Ele disse, "If you'll just show up, se você simplesmente aparecer, I'll do the rest. eu vou fazer o resto. If you just show up, Se você simplesmente aparecer por lá, I'll do the rest." eu vou fazer o resto. Well, not long after that, we went back to the city. Não muito tempo depois disso, nós voltamos para a cidade. And I decided to call the mission Eu decidi ligar para a missão to let them know what I had just agreed to do. para contar para eles o que eu tinha acabado de concordar em fazer. And I called them Eu liguei para eles and they said, "Jen, e eles disseram, Jen, we're really excited to hear your nós updates. estamos muito animados de ouvir as suas novidades. But before you tell us, Mas antes de você nos contar, we just need to ask you a quick a gente question. precisa contar, te fazer uma pergunta. We had a very strange call that came in. Nós tivemos uma ligação bem estranha que The company aconteceu. that provides the rice and bean bags, A companhia que doa esses pacotes de arroz e feijão, they had a strange designated gift. elas tiveram uma designação bem estranha. It's the finances to build a church building. São as finanças para construir uma igreja. Do you want to build a building in the Amazon? Você quer construir alguma coisa no Amazonas? We're going to build a Nós church. vamos construir uma igreja? Nós vamos construir uma igreja. I said, what a great Eu idea. falei, ó, que ideia incrível! We should do A that. gente devia fazer isso.
I've never built anything. Eu nunca tinha construído nada. I began to make requests and buy Eu materials, comecei a fazer pedidos e comprar materiais, but I didn't know what I was doing. mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. I went back to the community Eu fui de volta na comunidade and I went to the area of land that they gave e eu us. fui na área de terra que eles deram pra gente. And pra every day I construir. just showed up E a cada dia eu só aparecia por lá. and different people began to show up. E as pessoas começaram a aparecer por lá. And we began to clear the land. E a gente começou a limpar aquela terra. We began to make cement. A gente começou a fazer cimento. We began to make walls. Começamos a fazer as paredes. And then one day someone came up to me E aí um dia uma pessoa veio até mim and they said, Jen, e disse, Jen, we need more sand. a gente precisa de mais areia. I said, you need sand? Você precisa de areia? What do you need sand for? Para que você precisa de areia? They said, to make cement. Eles falaram para a gente poder fazer cimento. You have to have sand to make Você cement. precisa de areia para fazer o cimento. I said, okay, and then what would you do with the cement? Tá, e o que você faria com o cimento? And they said, well, we would finish the wall. Eles falaram, a gente vai terminar a parede. I said, oh, Eu falei, okay, hang on. então peraí. I went back to the tree Aí eu voltei para a árvore and I said, e eu disse, excuse me, God, Deus, dá licença, would you like your church building to have 3 walls or 4? se eu gostaria que você tivesse 3 paredes ou 4. Because if you want 4, Porque se o senhor quiser 4, we're going to need more cement. a gente precisa de cimento. He said, go get in the canoe. E ele disse, vai, entra na canoa. Okay. Tá bom. So I said to the people, Aí eu falei para aquele pessoal, let's go to the canoes. vamos para as canoas. So we got in the canoes. Então a gente entrou nas canoas. It was high water season. Era um período de cheia, né, no rio. So we just started canoeing E a gente começou a sair ali com a canoa and canoeing e seguindo na canoa, and canoeing. seguindo na canoa. And then somebody yelled out, E alguém deu um berro. look, a beach. Olha só, uma praia. Do you know what's on a beach? Você sabe que existe numa praia? Sand. Areia. After 7 canoe trips back and forth, Depois de 7 idas e vindas na canoa, we had enough sand nós tínhamos areia suficiente to build the 4th wall. para construir a 4ª parede. And I want to show you what Eu happened. quero mostrar para vocês o que aconteceu. We went from this area. Nós fomos dessa área Do aqui. you have that Você picture tem essa for me? foto para mim? This little area. Da areazinha que a gente tinha. We went from this Saímos disso aqui to this. para isso aqui Show that in 28 days. em 28 dias. From this, show them again. Disso aqui, mostra para eles de novo. We went from this Nós saímos disso aqui to this. para isso aqui. Show them the other one. Mostra outra. In 28 days. Em 28 dias. 28 days. 28 dias. Isn't it beautiful? Não é bonita? Show them the church building. Mostra aí a igreja. That's a God Isso é Deus, who does immeasurably more que faz muito além than we could ever ask for do que nós podemos pensar ou pedir or imagine. ou imaginar. You've got to find your shape. Nós precisamos encontrar o nosso formato. Whatever your heart's desire is, Qualquer que seja o desejo do coração He has a plan for it. que você tenha, ele tem um plano para isso. Be faithful with just the little things. Seja fiel só com as coisas pequenas. Be faithful to do missions right where you're at. Seja fiel para fazer missões onde você estiver. In your home with your kids, Na sua casa com seus filhos, in your church, na sua in your igreja, na neighborhood, sua vizinhança, in the grocery store, no mercado, wherever you love to be. onde você gostar de estar. Go there and do it with the gospel on your lips Vai lá e faz aquilo com o evangelho na sua boca and with love in your heart. e com amor no seu coração. And He will take it from this E ele vai te tirar disso to this para aquilo. in just a few short years. E em poucos anos.
maybe just a few short days. Talvez em poucos dias. He's got a plan for everyone's life. Ele tem um plano para cada vida. He has a shape on everyone's life. Ele tem um formato para cada vida. And here's the thing. E olha só, If you don't fulfill your shape, se você não cumprir o seu formato, the world will miss out. isso vai fazer falta no mundo. If you don't fulfill your calling, Se você não cumprir o seu chamado, the world will miss out. isso vai fazer falta no mundo. Because I can't do your calling. Porque eu não posso fazer o seu chamado por você. You can't do my calling. Você não pode fazer o meu chamado por mim. Georgie has a calling for the A Amazon. Georgie tem um chamado para o Amazonas. I have a calling for the Eu Amazon. tenho um chamado para o Amazonas. But our shapes, Mas o nosso formato completely different. é completamente diferente. Completely different. Completamente diferente. So we need the body of Christ Então, por isso nós precisamos do corpo de Cristo. to all work together. Para tudo funcionar. And if you want to experience immeasurably more, Se você quiser experimentar muito mais, begin tonight to ask and imagine. comece hoje a pedir e a imaginar. There is no greater life Não existe uma vida melhor than a life of you fulfilling your shape. do que uma vida de você cumprir o seu formato. Amen. Amém? Amen. Tem uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Como funciona o trabalho com as crianças dentro das aldeias? I've always said Eu sempre disse that if you have a guitar que se você tiver uma guitarra, um violão and a bag of candy, e uma bolsa de doces, you can plant a church. você pode plantar uma igreja. Because if you show up with music Porque se você chegar com música and you hand out candy, e você distribuir doce, the kids will keep coming back. as crianças vão continuar vindo. But it's great because you plant little seeds in their Mas lives. é ótimo porque você planta sementinhas na vida deles. And we might think, oh, but they're so young. E a gente às vezes pode pensar, mas eles são tão novinhos, But yet they're so open. mas eles são tão abertos. They have so much faith. Eles têm tanta fé. And we have to remember that those little E a kids gente precisa lembrar que essas criancinhas, will grow up elas vão crescer to be the adults and leaders of those communities. para serem os adultos e os líderes daquelas comunidades. So just bring some music. Então traz música, Bring a bag of candy. traz um saco de doce. Or as Georgie did, bring a bunch of games and balls. Ou como a George fez, traz um bando de jogos e bolas. And then as you do these things with them, E conforme você faça essas coisas com eles, share the word of God with them. compartilhe a palavra de Deus com eles. Those little seeds will grow Essas sementinhas vão crescer to be a harvest. para se tornar uma colheita. Glória a Deus. A igreja está em êxtase aqui no chat, no YouTube. Está todo mundo muito entusiasmado com tudo que está ouvindo de você nesse tempo. Muito maravilhoso. Deus abençoe vocês. Thank you so much. May I just pray for all Muito of you? obrigada. Será que eu posso orar por todos vocês? Father, I thank you so much for every person that tuned in to listen. Pai, eu te agradeço muito por cada pessoa que sintonizou aí para ouvir. For each person that will listen in the future to this. Para cada pessoa que vai ouvir no futuro essa mensagem. I ask you, Holy Spirit, Eu peço a Ti, o Espírito Santo, that you will make their calling for them so clear. que Tu vais fazer o chamado deles tão claro, Burn in their hearts a desire queima no coração deles um desejo that they won't be able to forget. que eles nunca poderão esquecer, And then open up the doors for them e abre as portas para eles, to fulfill that calling with you. para poderem cumprir esse chamado contigo. Together as the body of Christ right now, Juntos como o corpo de Cristo nesse momento, we want to ask and imagine nós queremos pedir e imaginar that you will do so much more que o Senhor vai fazer muito além than we could ever imagine do que nós imaginamos, to begin a revival in our para families, começar um avivamento nas nossas famílias, to begin a revival in our para church, começar um avivamento na nossa igreja, to begin a revival here in para Brazil começar um avivamento aqui no Brasil, that then spreads to the world que possa multiplicar para o mundo, for your glory. para a tua glória. Bless these people with your grace, Abençoe essas pessoas com a tua graça, with your favor, com o teu favor and with your presence. e com a tua presença. In Jesus' name I No pray. nome de Jesus eu We oro. love you so much. Nós chamamos tanto. Amen. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Jennifer, Wendel, Georgia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Eu espero, em nome de Jesus, no ano que vem, vocês possam estar lá na nossa igreja, presencialmente dessa vez, para você ter o contato com todos nós, né? E a gente poder dar um abraço em nome de Jesus. Assim, esse tempo vai acabar e a gente vai poder se abraçar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém.